Graça e paz, povo de Deus. Olha eu aqui mais uma vez no meu canal, tudo bem? E vamos nós com mais vídeos aqui falando sobre heresias. No último vídeo eu falei de um herege que o próprio apóstolo João o negou a ter contato. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre um caso muito pitoresco, um caso curioso que aconteceu com um poderoso herege que surgiu no século II. O nome desse herege é Marcião. Marcião foi um herege docetista, gnóstico, que ele acreditava que Jesus não teve um corpo humano. O nome dessa heresia é docetista. Ele acreditava que o corpo de Jesus era um corpo semelhante ao de homem, mas não de homem. E Marcião era um herege muito influente, que na sua época, no século II, alguns pais da igreja, apologetas, tiveram que confrontá-lo. E a sua primeira heresia era a respeito de Deus. Marcião acreditava que o Deus do Velho Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era outro. Ele acreditava que o Deus do Velho Testamento era um Deus mau. Por quê? Porque o Deus do Velho Testamento criou a carne, criou o corpo, criou animais, criou insetos, e esse Deus era mau. O Deus do Novo Testamento já é um Deus bom. Ele acreditava nesse dualismo. E Irineu confronta. Irineu, que foi um bispo do segundo século, contemporâneo a Marcião, ele disse, eu vou falar para vocês o que Irineu falou. Vou colocar o meu óculos aqui, que eu anotei. Ele disse assim, tendo dois deuses, Márcio acaba tendo Deus nenhum. E isso é verdade, né, gente? Quando ele afirma que o Deus do Velho Testamento é uma coisa e o Deus do Velho Testamento é outra, é dois deuses, ele acaba ferindo a Trindade. Há um só Deus, nós sabemos disso. Teve outro pai da igreja também, que nós conhecemos muito, Tertuliano, e em cima dessa crença que ele defendia, que o Deus do Velho Testamento era mau, porque ele criou a carne, ele criou os desejos, ele criou o corpo, né? Essa doutrina era tão controversa, queridos, que eles reprovavam até o sexo. Tem até outro caso pitoresco, que Tertuliano, para zombar ironicamente da cara de Marcião, certa vez ele disse, ó Márcio, de que forma vieste ao mundo, né? Por quê? Porque com certeza Marcião foi concebido por uma mulher, que para Marcião era uma aberração. O sexo era mal para ele. Certa vez ele foi para Roma e Policarpo, que foi outro pai da igreja, um bispo, que foi discípulo do apóstolo João, ele foi para Roma. Conta a história da igreja que Policarpo se apresentou a Marcião face a face. Pessoalmente, diz a história que Marcião, olhando para Policarpo, disse, você sabe quem eu sou? Policarpo respondeu, sei sim, você é Marcião, o primogênito de Satanás. Que pedrada, que pancada. Realmente, meus amigos, os pais da igreja, eles pegavam pesado mesmo. Eles iam para cima mesmo. Eles não toleravam hereges, eles não toleravam suas heresias. Eu quero continuar o vídeo destacando uma de suas heresias, principalmente uma das piores, que diz respeito à humanidade de Jesus, ao corpo de Jesus. Como ele era gnóstico, como ele era docetista, de forma alguma Marcião acreditava que o corpo de Jesus era um corpo humano. Não, o docetismo acredita que Jesus, em hipótese nenhuma, teve um corpo humano. O corpo de Jesus tinha semelhança de homem, era parecido, mas não era de homem, não era um corpo humano. Isso era uma aberração para Marcião. Jesus teve que nascer de uma mulher? Não, isso é um conto da carochinha. E quando se falava de cânon, dos livros bíblicos, dos livros inspirados para Marcião, era assim. Ele acreditava só no Evangelho de Lucas e 10 cartas do apóstolo Paulo. Marcião era fã de Paulo, só isso. Mas o que foi que ele fez com o Evangelho de Lucas?
ele picotou todinho, ele mutilou as escrituras e ele mutilou também decotando o Evangelho de Lucas. Nós sabemos como o Evangelho de Lucas começa. Para Marcião, ele colocou aquilo que ele queria para fundamentar sua heresia gnóstica. Olha como o Evangelho de Lucas começa, segundo Marcião. Eu vou botar meu óculos aqui para você ler. Olha só. Lucas capítulo 3, versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Está lá na Bíblia de Marcião. Aí, de repente, ele faz o recorte, ele faz a mutilação, a alteração. Ele já emenda com Lucas capítulo 4, versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Jesus desceu à cidade de Cafarnaum. Sim, desceu. Mas desceu de onde? Para Marcião, Jesus desceu do céu. Jesus já desce do céu, com 33 anos, já adulto, pregando o Evangelho, começando por Cafarnaum. Ele retira os 2 capítulos que falam do nascimento de Jesus, que fala de Maria, toda aquela história bíblica que conhecemos. Para Marcião, ele tinha a sua própria Bíblia. Ele colocou o que ele queria. E muitos pais da igreja tiveram que se levantar contra esse herege, Marcião, porque esse herege assolou a igreja. Esse herege, ele era muito influenciador e ele levantou muitos seguidores, ele tinha muitos seguidores. Mas falo para vocês mais uma vez, os pais da igreja, os bispos da igreja não toleravam heresias. Eles pegavam pesado, eles rejeitavam, eles amaldiçoavam hereges. Era assim que a igreja primitiva tratava heresia, tratava hereges. Eles não tinham aliança com hereges e eles faziam questão de anunciar para todas as igrejas da redondeza: olha, Marcião é herege, não aceite ele em nossas igrejas, não aceite suas heresias. Muito diferente de hoje, sim ou não? Hoje, qualquer um que chega em certas igrejas dizendo que é homem de Deus e passando por homem de Deus, os pastores aceitam. A igreja aceita como homem de Deus, jamais. Não era assim nos primeiros séculos. Por quê? Porque era chumbo e sebo derretido para cima de herege. Era assim que eles tratavam. Amém? Quero deixar esse vídeo para você, para gerar uma reflexão. Você se congrega, você está em uma igreja. Como a sua igreja trata heresias? Como a sua igreja trata hereges? Coloca aqui nos comentários. E eu te pergunto, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like. Vamos para os próximos vídeos, tá bom? Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.